Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Instrumentação Industrial 1. Eu sou a professora Helena, a gente se conheceu aí metade da turma em 2020, né? A gente teve eletricidade juntos, a outra metade está me conhecendo agora. Eu vou deixar para me apresentar, falar um pouquinho mais sobre minha formação e tudo mais, quando a gente estiver no presencial, tá? Na semana que vem, a gente vai ter metade da turma e na outra semana a outra metade da turma, conforme Fortuna já passou para vocês, né? Então, eu estou gravando essa aula para fazer a apresentação da disciplina, tá bom? Nessa aula, nós vamos discutir o que é a instrumentação, o que ela estuda, apresentar o planejamento, incluindo calendário e critérios de avaliação, tá bom? Aqui eu falo as regras do jogo. Claro que a gente está no meio de uma pandemia, o planejamento é que seja tudo presencial e isso pode ser alterado a qualquer instante. Então, esse é o nosso objetivo, nosso plano. Qualquer alteração que houver, a gente vai discutir, eu vou apresentar minha proposta, vou ouvir vocês e a gente vai fazer uma disciplina colaborativa, tá bom? Então, eu trouxe um vídeo aqui, Manual do Mundo. Hoje você vai comigo para os Estados Unidos, para a cidade de Pittsburgh, para ver como funciona um carro que anda sem motorista. Bora ver! Eu vim aqui para um centro de desenvolvimento da Uber, onde tem mais de 700 pessoas, tem engenheiro, gente da indústria aeroespacial, até da indústria de videogame aqui, tentando desenvolver um carro que ande sozinho. Eles já conseguiram rodar mais de 1 milhão de milhas, 1 milhão e 600 mil quilômetros com os 200 carros que eles estão testando aqui. E a ideia não é ter um carro para vender para o consumidor final, mas ter alguma coisa que faça as pessoas poderem ser transportadas sem a necessidade de um motorista dentro do sistema Uber. Para fazer esse carro, eles não estão começando do zero. A ideia é pegar um carro que já existe, no caso aqui são os Volvo CX-90, e adaptar algumas coisas para que o carro possa reconhecer o ambiente em volta dele e tomar as decisões como se fosse um ser humano. Olha o bichinho ali embaixo. Os carros ainda são protótipos, eles não estão 100% prontos, e por uma questão legal também, a gente precisa andar com o motorista junto, porque não existe lei aqui que permita que os carros saiam dirigindo sozinhos. Vamos dar uma olhadinha em quais são os principais sensores, onde estão os sentidos desse carro, onde é que ele enxerga, onde é que ele ouve. O mais bacana é esse sensor que gira aqui em cima, ele chama LiDAR, é um laser que escaneia tudo em 360 graus e em 3D ao mesmo tempo, consegue fazer um mapa em 3D de tudo que ele está vendo em volta. Em cima do carro também tem 7 câmeras para ver as pessoas, os sinais da rua, etc. E o GPS e a conexão com a internet também ficam aqui em cima. Fora isso, o carro também tem vários sensores de ultrassom para ver as coisas mais próximas, e tudo é processado aqui na traseira dele por um supercomputador que consegue tomar as decisões. Vamos lá, bora entrar no negócio. Valeu, joinha agora embaixo, hein? Hello, hello. Seatbelts. Okay. I'm a single rider. Alright. Vamos embora então, que o carro tem 2 motoristas, ou melhor, 2 não motoristas. Eles estão aqui só para assumir o controle caso o carro não consiga tomar alguma decisão. Vamos ver como é que ele se comporta. Why do you think a driverless car is more secure than a common car with a driver? Drivers tend to get distracted. They'll maybe playing with their phone or not paying attention. Driverless cars can always be paying attention. They can always be monitoring everything in the environment all around them. They have sensors that are always looking to the left, to the right, in front and behind all at the same time. Let's do it. Ah, tá andando sozinho. Vamos, hein? Agora eu quero ver fazer curva. When people think about Waze or Google Maps, what the base map that you use is the same we can see on the internet? So we actually build our own maps, and it's a much higher definition map. So it doesn't just have the roads or even just the lanes, but it actually has encoded in the map the information of all the things in the world around it. So it knows where buildings are, where other things that don't move are, and that allows our system to reference those things and be able to determine where it is very accurately. Ah, olha que legal. Aqui atrás tem uma tela para a gente ver o que o carro está reconhecendo. Em azul estão as coisas fixas, que não pode se mexer, e em laranja estão as coisas que potencialmente andam, que o carro tem que tomar mais cuidado.
it's possible to see Uber cars on the street before seeing self-driving cars on the store. Yes, absolutely. Cars that are doing trips on the Uber network are utilized much more frequently than a personal car. So because that car is always operating, always transporting people, it makes sense to be out there sooner than a customer might be willing to pay for a feature on their own car. Mais um cruzamento ali. Vamos ver a decisão que ele vai tomar. Pelo mapa a gente tem que virar à direita. E vamos ver se o carro vai virar à direita sozinho, hein? E o motorista fica sempre pronto para tomar o controle se o carro não funcionar. Mas parece que agora... That's crazy, man. No mapa ali da frente a gente consegue ver outra visão do carro robô, que é como se fosse um trilho de trem, e essas coisas azuis que tem do lado são as coisas com as quais ele pode interagir. Quando passa o carro e as coisas já ficam para trás, elas ficam ali meio roxas, significa que aquilo não representa mais perigo para o carro. Really what we're working on is trying to have the car react as quickly as possible to any scenario and do the safest thing it can. Abriu o sinal, vamos lá andar. So making sure that our sensors are seeing as far ahead as possible, being able to detect the truck and come to a stop and not have to ever get into a circumstance like that. Os maiores desafios que eles estão falando são as pessoas que fazem coisas erradas na rua, não é nem o carro. Porque a gente tem que se defender dos caras que andam bêbados, dos caras que correm demais, não respeitam as regras de trânsito. Então, o grande perigo de causar acidente é isso, e não o carro falhar em si. Sometimes it's so relaxing in these cars. Tem um monte de outros objetos para ele interagir, o que complica um pouco o processamento lá. Então é legal ver o carro conseguindo desviar e andar no meio de tanta gente, de tanto carro. Do you have a time when it will be launched or something like that? We see there's great potential to this technology, and we're trying to develop it as quickly as we can, but also make sure it's as safe and as reliable as it needs to be in order to be put out there on the road. I think people are already sort of seeing the potential for it and seeing it mature and saying, hey, how come we don't have this yet? So we've driven over 1 million miles in the last year. I think for us, we see that pace of improvement accelerating, and I think that it'll be here soon. Por dentro o carro é praticamente a mesma coisa, um carro comum muda 2 botões. O botão prata liga e o botão vermelho desliga completamente a parte automática do carro, vira o carro comum, para o motorista poder tomar o controle. Se ele mexer no volante ou pisar no freio, qualquer coisa assim, o carro devolve completamente o controle para o motorista, assim como acontece com o piloto automático que a gente usa já bastante no Brasil. Chegamos. Thank you, guys. Nosso passeio acaba aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem embaixo se vocês teriam coragem de andar num carro desse viajando na estrada a 120 km por hora. E aí, encara ou não encara? Então aqui a gente consegue ver vários conceitos que a gente vai estudar na nossa disciplina de instrumentação. Claro que a gente não vai construir, né, um carro que anda sozinho. Isso é um projeto de muitos e muitos anos da empresa. É, na verdade, um consórcio de vários laboratórios trabalhando nisso. É um assunto bem explorado dentro da pesquisa, né? Mas nós vamos conhecer sensores, nós vamos entender um pouco de como a gente pode usar esses sensores para perceber o mundo, né? O carro, quando tem um motorista, o motorista age olhando para a pista, se ele vê alguma coisa na pista, ele breca, então ele atua naquele carro, além de fazer a visualização do obstáculo. Se ele quer seguir determinado caminho, ele vira ou não o volante. Então, esse tipo de ação a gente vai fazer de forma automática, né? Utilizando sensores e atuadores, né? Por enquanto, vocês não conhecem os sensores, devem ter uma ideia do que é. Os atuadores, talvez o pessoal de pneumática também já tenha falado um pouquinho. Mas é isso que a gente vai ver, né, ao longo do ano aí, tá bom? Depois a gente bate um papo aí ao vivo, se vocês tiverem alguma dúvida do vídeo e tal. Geralmente esse é um momento na sala de aula em que vocês falam bastante, né? Mas infelizmente dessa vez estou sozinha. O
que eu pensei aí para o nosso primeiro bimestre, né? Hoje ou essa semana a apresentação, 2 semanas com meia turma, então eu falaria um pouquinho sobre os processos industriais, que a gente precisa entender o que são eles para saber onde utilizar os instrumentos. Falaria um pouquinho sobre a simbologia ISA depois do carnaval, que aí já estaríamos com a turma toda. Falaria de grandezas físicas e unidades, depois elementos de controle, tá? E a gente faria uma revisão para avaliação no dia 6 de abril e a avaliação no dia 13 de abril. Tentei tirar a avaliação lá do final do bimestre para que a gente não condense isso, né, com outras disciplinas, tá bom? Se bater com alguma disciplina, vocês me avisam, a gente, né, tenta remanejar isso daí, tá bom? No segundo bimestre, a gente começa aí com o conselho de classe, no dia 4 de maio. Depois a gente pula para ações de controle. Aí a gente tem 2 aulas de tipos de sinais. Depois a gente fala um pouquinho sobre conversão de sinais. A gente tem o projeto integrador. O que é esse projeto integrador? Na verdade, ele apareceu aqui no finzinho do primeiro bimestre. Acho que vocês não estiveram em nenhuma semana de ciência e tecnologia como alunos do instituto, né? Todo ano, né, normalmente a gente faz lá para outubro, uma mostra de ciência e tecnologia, convidamos os 9º anos para conhecer a nossa escola e eu proponho que a gente desenvolva aí, provavelmente em conjunto com a SMI, um protótipo, talvez Elo também, não sei, a gente está conversando entre os professores ainda, mas a ideia é que a gente desenvolva um protótipo em grupos, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais disso, tanto ao longo do bimestre, quanto ao longo do ano. Nesse dia 27, onde é que eu reservei para falar sobre isso, mas provavelmente eu já vou, né, dar uma prévia do que seria isso, um pouco antes, para vocês terem tempo de amadurecerem a ideia, tá? Qualquer coisa, se vocês ficarem com muitas dúvidas, eu sempre estou à disposição. Vocês podem perguntar, né? Ficou ansioso pensando o que é esse projeto? Pode perguntar, que a gente conversa, tá bom? Voltando lá, depois no dia 15 de junho, sinal 4A20, é um tipo de sinal bem característico da indústria. Depois a gente revisa para avaliação e faz a avaliação no dia 29 de junho. Dia 6 de junho é a correção da prova, que também é um dia reserva, né, de reposição de conteúdos, tá? Então, se a gente tiver algum imprevisto, alguma coisa, esse dia pode ser reconfigurado, tá bom? A gente começa o terceiro bimestre, depois das férias, com o conselho de classe, e aí a gente pega firme no projeto integrador, tá? Aqui eu deixei uma revisão para avaliação e avaliação bimestral, mas isso daqui vai ficar muito dependente do que a gente vai fazer de fato no projeto integrador, de como vai se desenrolar a pandemia. Então esse terceiro bimestre aqui, ele tem cara de que vai ser revisado em algum momento, tá? Nada que vocês não participem, fiquem tranquilos. A gente conversa e muito antes de começar, né, a valer, a gente vai falando, tá bom? E o quarto bimestre, o último, nós vamos abordar alguns sensores, né? Na ementa do nosso curso, tá? Para a gente falar sobre temperatura, vazão, pressão, que são as grandezas físicas mais tradicionais. Mas isso aparece de novo lá em instrumentação 2, tá? Então eu opto por não abordar isso com vocês aqui em instrumentação 1, até porque o curso está passando por revisão, provavelmente isso vai acontecer naturalmente. E eu trago alguns conteúdos que não estão na ementa do curso, mas que são bem atuais e necessários para a formação de vocês, tá? Então a proposta é que a cada aula eu comente, né, apresente um tipo de sensor para vocês. E no final faça uma apresentação sobre atmosferas explosivas, terminando com uma avaliação bimestral. E no dia 14 de dezembro a gente tem a reavaliação, que é a IFA, né, a recuperação final, tá bom? Espero que ninguém chegue lá, mas a gente vai conversando
sobre isso ao longo do ano também. Viu que sua nota não está legal, se você quiser fazer uma recuperação bimestral e tal, também temos essa possibilidade, tá bom? Quais são os critérios de avaliação? Comportamento, exercícios em sala, avaliação escrita e projeto integrador, primeiro, segundo e quarto bimestre. No terceiro bimestre, a gente tem uma avaliação escrita valendo 20%, tem bastante cara de que vai ser um trabalho, alguma coisa nesse sentido, não vai ser uma prova tradicional. Comportamento, 10%, e projeto integrador, 70% da nota de vocês. Tá? Então, esse projeto integrador ele é bem pesado, ao longo do ano, totaliza aí 13 pontos, de 40, dentro da disciplina, então ele é considerável, e a gente conversa sobre ele mais adiante. Qual que é a bibliografia? Essa bibliografia que está lá na ementa, Vocês vão ver que o livro mais novinho aí é de 2001, acho que ele é mais velho que vocês, Então, essa bibliografia, 2003, na verdade. Mas a bibliografia está bem antiga e tal. Eu peço que vocês utilizem ela caso tenham alguma dúvida, Se vocês, é uma referência, tá? Mas a gente encontra bastante conteúdo, e eu vou sempre apontando nas aulas, conteúdo legal na internet, tá? Tem que ser um conteúdo confiável, verificado, tudo mais, mas tem bastante coisa interessante na internet, e na nossa biblioteca também tem uma atualização disso daí, tá bom? Como é que vocês fazem para me encontrar? Eu tenho um e-mail, tô no grupo de WhatsApp de vocês, os materiais de aula vão estar no Swap ou Moodle, tá? Na verdade vão estar no Moodle, tá bom? O atendimento ao aluno, por enquanto, está planejado para terça e sexta, das 11h45 ao meio-dia e 45. Professora, eu não consigo estar na escola esse horário, está difícil para mim, precisa ser num outro horário, conversa comigo, A gente tenta marcar uma coisa presencial. Não conseguiu ser presencial, depois desse tempo aí EAD, também acho que todo mundo tem uma certa prática em ligar o Meet e tirar as dúvidas, Eu tenho uma mesinha digitalizadora, então a gente consegue até resolver exercício, posso fazer com mais alunos, tranquilo. Mas eu realmente atendo vocês fora do horário. Esse é um horário que, no meu planejamento, eu estou lá na escola, no meu gabinete, para atendê-los, bom? Mas nada me impede de atendê-los em outro horário também, bom? Quais são as próximas aulas? No dia 16, a turma 1 vai estar presencial, fazendo processos industriais. A turma 2 vai ter uma atividade no Moodle, tá? E no dia 23, inverte. Essa atividade é uma coisa bem simples, tá? Para a gente começar a pensar sobre o que é instrumentação, o que dá para a gente fazer com essa disciplina, qual é a utilidade dela na nossa formação, como técnica em automação, tá? Então, é uma coisa mais tipo um brainstorm, uma tempestade de ideias, em que vocês falam um pouquinho sobre o que vocês esperam dessa disciplina, tá bom? Espero encontrá-los em breve, Na semana que vem um pedacinho de vocês, na outra semana outro pedacinho de vocês. E um grande abraço, começamos aí 2022. Espero que presencialmente 100% o tempo todo. Um abraço e até mais, pessoal.